Olá, seja muito bem-vindo à jornada Indomáveis para o Enem. A partir de hoje, você vai entrar numa jornada que vai ajudá-lo a desenvolver padrões que fortalecerão sua mente para o Enem. Para iniciar, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Raquel, sou professora, terapeuta, treinadora comportamental de jovens. E estou nessa jornada para ajudar todos aqueles que estão precisando fortalecer a sua mente, seu corpo, a sua alma e as suas emoções para a prova do Enem. E é muita coisa, né, gente? Muita coisa que a gente viveu esse ano e precisamos estar muito fortalecidos. Em primeiro lugar, gostaria de dizer que admiro muito você por estar aqui hoje buscando conhecimento, buscando a mudança. Em segundo lugar, gostaria de dizer que você é um ser admirável, além de ser um ser indomável. Admirável porque você está vivendo essa geração, você está vivendo esse momento. Você recebeu a missão, o dom de estar aqui vivendo na época em que está vivendo. Na nossa vida existem escolhas. Você fez essa escolha, a escolha de estar aqui hoje, estudando, progredindo, pensando no seu futuro. Isso me enche de orgulho, isso me dá muito prazer de estar aqui agora nesse momento transmitindo conhecimento para você. Antes de iniciar, eu gostaria de contar a minha história de vida. Eu fiz um vídeo especial contando detalhes de como cheguei até aqui. Gostaria que você assistisse e daqui a pouco a gente continua a nossa conversa. Hoje eu gostaria de dar uma mensagem para todos aqueles jovens que estão passando por dificuldades nos seus estudos. Para isso, eu gostaria de contar a minha experiência de como passei no vestibular. Eu vim de uma família muito pobre, mas muito pobre mesmo. Mas desde muito pequena eu entendi a importância da educação. Graças às palavras de meu pai no seu leito de morte, que me libertaram daquela condição de pobreza. Meu pai chamou os 4 filhos e disse, momentos antes de ir para o hospital: meus filhos, eu não tenho nada para deixar para vocês, mas eu gostaria de pedir somente uma coisa, que vocês seguissem esse conselho. Por favor, estudem, estudem. Depois daquele dia, nunca mais vi meu pai, mas as palavras dele ficaram guardadas no meu coração. Quando cheguei no ensino médio, já tinha certeza do que eu queria: entrar na faculdade. Todos os anos, quando começavam as férias, eu ia trabalhar num pomar de maçã ou de batatas para poder sustentar os meus estudos. Eu não tinha condições de comprar um material escolar nem roupas para os próximos anos escolares. Enquanto os meus colegas estavam descansando ou então viajando, eu e minha irmã estávamos trabalhando. Para vocês terem uma ideia, um pomar de batatas funciona assim: passa um trator e revira todas as batatas que estão enterradas, e as pessoas, os trabalhadores que estão juntando, eles têm que encher caixas enormes e que demoravam muito tempo para serem preenchidas. Esse era o nosso trabalho. Nossas mãos ficavam como patas de um tatu, de tão sujas. Chegávamos em casa exaustas, mas com a certeza de que aquele dia tinha sido garantido para os nossos estudos. No terceiro ano do ensino médio, já tínhamos uma certeza: aquele dinheiro trabalhado seria para nosso vestibular. Na nossa cidade não havia universidade pública e nós não tínhamos condições de cursar uma universidade paga. E também os programas do FIES, que na época já existiam, eram impossíveis de serem realizados e feitos por nós. Quem iria aceitar ser fiador de pessoas que não tinham condições nem de comer? Então a nossa única alternativa era mesmo passar numa universidade pública. Para isso juntamos dinheiro para se inscrever no vestibular e ainda assim para ir até uma outra cidade fazer a prova.
Eu me lembro que eu vi no mural da minha escola uma propaganda da Universidade Federal de Rio Grande. Eles estavam fazendo uma propaganda sobre o vestibular da FURG, a Universidade Federal da cidade de Rio Grande. E aquilo me chamou muita atenção, ficou marcada na minha mente aquela imagem da areia e do mar. E eu disse, nós vamos fazer vestibular nessa cidade, nós vamos cursar essa universidade. O dinheiro que juntamos apenas deu para pagar a inscrição do vestibular e a passagem de ida. Não tínhamos como voltar. Não tínhamos dinheiro nem sequer para se alimentar. Alojamento já tínhamos, uma vez que a universidade ofereceu um espaço para estudantes de fora ficarem gratuitamente. Quando chegamos lá, nos alimentávamos apenas com pão caseiro que a minha mãe fez para nós. Era um pão para 2 pessoas. Eu e minha irmã. O vestibular iria durar 5 dias e nós precisávamos que esse pão também durasse 5 dias. De manhã, quando nós acordávamos 6 da manhã para ir fazer a prova, nós comíamos uma fatia de pão e íamos para a prova. Durante os 5 dias foi assim. A nossa alimentação foi apenas aquela fatia de pão antes da prova. Depois que saíamos do vestibular, ficávamos o dia inteiro sem comer. A nossa próxima fatia seria no outro dia para ir fazer a prova. Depois dos 5 dias fazendo a prova, no último dia, o alojamento começou a ser esvaziado. Eles haviam oferecido uma geladeira para que os estudantes guardassem os alimentos que compravam. Naquele dia eu me lembro que nós esperamos todos irem embora. A geladeira ficou cheia de restos de alimentos que os estudantes haviam deixado. Presunto, queijo, pão, iogurte. E aí nós demos uma espiadinha, fomos lá e atacamos aquela geladeira. Eu não me lembro até hoje de ter tido uma refeição tão prazerosa como tive naquele dia. Uma das melhores refeições que já tive na minha vida, porque alimentou não só o nosso estômago, mas a nossa alma também. Depois disso, precisávamos voltar para casa e agora não tínhamos passagem para fazer isso. Então fomos para a BR pedir carona, nossa única alternativa. 2 horas tentando, inutilmente, recebendo algumas buzinadas e nada mais. Foi então que começamos a perceber que estava anoitecendo e a gente precisava tomar uma atitude. Fomos até um posto de gasolina e aí contamos toda a nossa história para o dono do posto. Ele ficou encantado com aquela história e conseguiu um caminhoneiro conhecido que nos levassem até metade do caminho. Quando chegamos em Porto Alegre, fizemos o mesmo processo. Fomos até um posto de gasolina próximo aonde esse caminhoneiro nos deixou e pedimos novamente ajuda e recebemos essa ajuda. E foi assim que voltamos para casa. Que aventura, não é? E nós estávamos convictas de que nós iríamos realizar o nosso sonho, não importassem as condições. E a alegria maior ainda eu tive 3 semanas depois. A minha vizinha recebeu uma ligação, porque nós não tínhamos telefone, nos dizendo que eu tinha passado no vestibular. Depois de todas aquelas dificuldades, toda aquela pressão, tomando água e comendo pão 5 dias, foi uma das maiores alegrias da minha vida. A minha irmã não conseguiu passar, mas isso não foi motivo para ela desistir. Ela continuou estudando e lutando pelos seus sonhos. Como não tínhamos dinheiro, ela se oferecia para servir cafezinhos e fazer serviços gerais nas escolas de inglês, que era a paixão dela, o inglês. E hoje a minha irmã é formada pela Universidade da Áustria e fala 5 idiomas. Essa história eu contei para vocês para dizer: não desistam dos seus sonhos, por maiores que sejam as dificuldades. Vocês têm poder. Todos nós temos um poder infinito. Um beijo muito grande para todos. Agora você já sabe um pouquinho da minha história, um pouco da minha trajetória e de tudo que eu passei para chegar até aqui.
Foram momentos muito difíceis, talvez momento semelhante ao que você esteja enfrentando hoje. Naquele período, eu também passava por muitas dificuldades, por muitas coisas que às vezes me faziam desistir, mas mesmo assim eu segui firme nos meus propósitos. E eu quero ajudar você também a seguir firme nos seus propósitos. Por trás de tudo aquilo que eu vivi, existia um comportamento mental, um padrão que eu estabeleci para minha vida, um padrão que eu busquei para sair daquela condição social, daquela condição emocional, de tudo aquilo que eu estava vivendo. Na nossa vida, nós temos muitas escolhas, nós temos vários caminhos. Alguns caminhos parecem mais fáceis, mas depois os espinhos, eles são muito pesados. Depois a carga que nós temos que levar, ela é muito grande. Às vezes, a gente escolhe um caminho que parece não ser tão fácil no início, mas que depois nos dá tantos resultados agradáveis, tantas vitórias, tantas coisas que nos fazem pensar que bom que eu segui esse caminho. E hoje eu quero te ajudar a estabelecer esse caminho, esse comportamento mental, através dos segredos que guiavam a minha mente naquela época, os segredos que eu fui estudando ao longo dos anos e que eu percebi que podem mudar a vida das pessoas, não importa em que condição elas estejam. Uma vez, quando eu passei por um cursinho, eu vi, era um cartaz muito simples, mas que refletia muito do que a gente precisa entender sobre educação. Deixa eu mostrar para vocês, eu fiz questão de pedir, fui lá na porta do cursinho e fiz questão de pedir para eles uma cópia daquela mensagem, porque eu queria guardar ela para mim, eu queria levar ela para sempre, e hoje eu quero passar essa mensagem para vocês também. Olhem só aqui, gente, um homem, ele sendo carregado por cordas, um boneco. E assim dizia a mensagem. Deixa eu ler para vocês. O mundo já tem marionetes demais. Estude. O mundo já tem muitas pessoas manipuladas. A educação te ajuda a se libertar de toda essa manipulação. Nunca ninguém vai te tirar o conhecimento que você adquirir. Por isso, leve esse princípio contigo. Busque sempre o conhecimento, busque sempre estudar, busque sempre valorizar a educação na sua vida. Quando eu estudava, não existia o YouTube, não existia outros meios de pesquisa, internet, Google. Então, a nossa pesquisa da nossa geração era uma pesquisa na biblioteca. Quando a gente precisava fazer um trabalho, nos reuníamos na biblioteca. Então, eu ia para a biblioteca estudar. E lá eu ficava horas tentando entender e tentando me libertar daquela situação, estudando os conhecimentos da escola e também estudando conhecimentos para que eu saísse daquela situação em que eu me encontrava. E foi um dia, né, estudando na biblioteca da minha cidade, que eu encontrei um livro que mudou a minha vida. Um livro que foi transformador e foi um divisor de águas. Eu adorava estudar livros de psicologia para poder entender a mente. Então eu cheguei nesse livro de programação neurolinguística. O livro se chamava O Poder Sem Limites. Isso faz mais de 20 anos. E eu encontrei aquele livro ali e comecei a ler. E fiquei encantada por todos os ensinamentos que a programação neurolinguística me dava. Na época, pouco se falava de programação neurolinguística. É com base nesse livro que eu vou passar os meus ensinamentos. Esse livro serve para vocês reprogramarem a mente nas diversas áreas da vida. Mas ele vai ser usado nessa aula, nessa jornada, com o objetivo de ajudar vocês a adquirirem um comportamento mental para a hora da prova do Enem. Anthony Robbins é um dos maiores coaches que já existiu na humanidade. Todos querem ser Anthony Robbins.
Ele reacendeu a ciência conhecida como PNL, Programação Neurolinguística. Neuro vem de cérebro, linguístico, que se refere à linguagem, um estudo de como a linguagem verbal quanto a não verbal afeta nosso sistema nervoso. Nossa capacidade de fazer qualquer coisa na vida está baseada na capacidade de dirigir nosso próprio sistema nervoso. Se dirigirmos de forma favorável, conseguimos nossos objetivos. Você não pode deixar que as frustrações, a ansiedade, a tristeza, a depressão, o medo e todas as coisas que nortearam esse ano que passou te dominem para a hora da prova. Agora a sua mente precisa estar focada. Você pode estabelecer padrões que vão ajudá-lo a ter um bom resultado na hora da prova, programando a sua mente. Para que você estabeleça esses padrões como o indomável que você é, você precisa ter um controle das suas emoções, da sua mente e do seu corpo. Obviamente, com tudo que nós passamos, às vezes nos vem esse sentimento de tristeza, esse sentimento de que não aproveitamos, foi perdido por várias razões. Mas esses sentimentos, eles não podem nortear a sua vida, porque você precisa acreditar no seu potencial, você precisa acreditar nas capacidades ilimitadas que você tem. Você é capaz de chegar muito longe e hoje você vai aprender a programar. Então, na nossa aula de hoje, pegue papel, pegue uma caneta e estabeleça a programação para a sua semana. Nossa programação vai ser estabelecida para esse comportamento. Se você seguir esses passos, eles devem ser seguidos até a prova do Enem e por mais 21 dias. Passando o Enem, você vai continuar fazendo para manter a mente focada e os resultados chegarem na sua vida. Pensando e abrindo possibilidades, mesmo depois da prova. Então, anote, você vai fazer isso por 21 dias, que é um tempo que estudos já comprovaram que se cria um hábito, mas aproximadamente 21 dias você vai fazer e vai criar esses novos hábitos na sua vida. Então, como todo indomável, como um ser indomável que agora você é, um indomável para o Enem, a primeira coisa que você vai estabelecer para essa semana é a sua alimentação. Como é que anda a sua alimentação? Eu me lembro que antes de encontrar esse livro de programação neurolinguística, eu não tinha o hábito de uma alimentação saudável. Eu comia o que eu tinha para comer. Mas, mesmo sem condições, eu percebi que eu poderia acrescentar alimentação saudável na minha vida. E no início, eu não tinha dinheiro para comprar. E tinha na minha horta, a única coisa que tinha na minha horta era um pé de espinafre. Ia lá na lavoura e pegava espinafre e comia espinafre cru. Passava ali, temperava um pouquinho e comia aquele espinafre. Quem já comeu espinafre? Já tá aí, gente, o segredo para passar no Enem e no vestibular, comer espinafre igual o Popeye? Não, gente, não é esse segredo. Essa era a alimentação que eu tinha na época. Mas o segredo está numa alimentação saudável. Então eu comi espinafre, comi durante umas 2 semanas somente aquela salada espinafre. Depois, conversando com a minha mãe, ela percebeu, né, como eu estava valorizando a alimentação saudável, comendo todos os dias espinafre, e também comecei a mudar o comportamento da minha família, o comportamento para uma alimentação saudável. Então, nessa semana, se você não tem o hábito de se alimentar com verduras e frutas, você vai acrescentar esses alimentos na sua rotina diária, na sua alimentação diária. Todas as refeições que você for fazer, você vai colocar ali saladas e comer pelo menos 2 frutas por dia. Essa é a sua primeira tarefa, cuidar a sua alimentação. Você precisa cuidar a alimentação que você vai ingerir até o dia da prova do Enem.
Isso faz muita diferença. E agora nós vamos para a segunda tarefa que você vai ter essa semana. A segunda tarefa é exercício físico. Se você não tem condições, não pode sair com tudo que nós estamos passando, né, gente? Que a gente tem que se manter mais em casa, saindo pouco de casa. Vá fazer caminhadas se você puder. Vá fazer caminhadas, convide uma pessoa da família que tem interesse em ir contigo para a tua segurança, porque isso também vai ajudar a manter um ambiente mais saudável na sua casa. Faça uma caminhada de meia hora por dia. Se não tem como caminhar na rua, faça em casa. Pegue um exercício aeróbico e exercite em casa mesmo alguns minutos. Ou então, faça 20 polichinelos. Se você não tem o hábito de fazer exercícios, não vai caminhar e sente que a mente está preguiçosa para fazer exercícios, faça pelo menos 20 polichinelos de manhã ao acordar. Isso vai também fortalecer a sua mente indomável. Todo indomável tem que cuidar isso na sua vida. Foi um hábito que eu estabeleci. Então vamos ver agora quão é importante o exercício físico, algo que você já sabe, mas eu quero que você crie essa semana, estabeleça isso na sua vida. Como é importante estabelecer um padrão saudável, alimentação, exercício físico. Agora o seu corpo ele está preparado para estabelecer uma mudança mental que você vai criar. Você está preparando o seu corpo nessa semana e vai prepará-lo por 21 dias. E é claro que a alimentação saudável e exercícios físicos não são apenas para 21 dias, né? Você deve levá-los para toda a vida. O terceiro passo que você vai estabelecer para essa semana, a sua terceira tarefa é organização dos seus estudos, uma revisão dos seus estudos. Agora, chegou um ponto, se você estudou, o que você estudou, se você não pôde fazer cursinho, você não estudou como gostaria, se você não perdeu muitas matérias, acúmulo de conhecimento que você acha que não adquiriu nada e pelo contrário, você adquiriu muito conhecimento, você adquiriu muita sabedoria, você adquiriu um crescimento que você nem imagina, uma experiência que vai fazê-lo lembrar para toda a vida e com muita emoção se você se dedicou, se você não se dedicou tanto, você só de estar aqui mostrando que você está preocupado com seu padrão mental, você está preocupado com o seu futuro, você já está mostrando o indomável que você é, que você não está se deixando levar pelas circunstâncias da vida. Então, independente do que aconteceu, de como foram seus estudos, se você conseguiu estudar, se você não conseguiu estudar, essa semana não é a semana de ficar desesperado tentando ver tudo aquilo que não conseguiu ver. Você vai fazer uma revisão de tudo aquilo que você já estudou, ou então você vai fazer uma revisão de tudo que poderia cair no Enem. E estabeleça horários de estudo na semana para cada matéria. E também faça uma redação. É muito importante que você faça uma redação. A sua mente, ela também precisa estar preparada para a redação, para na hora da redação você não ficar nervoso. Também tem aulas sobre redação, disponibilizei todos os módulos de redação para você fazer um curso de redação. Em 2 horas você estuda muita coisa sobre redação, com um tema de redação que pode ser, que é um tema bem favorável de que caia no Enem esse ano. Agora vamos para a quarta tarefa, são 5 tarefas que vão mudar o seu estado indomável para essa semana, que você tem que estabelecer os 5 padrões para mudar o seu estado. O quarto passo que você deve fazer é a meditação. É muito importante que você faça meditação. Todas as manhãs, quando você acordar, 10 minutos do seu dia deve ser reservado para meditação,
para esse momento. Quando você acordar, a primeira coisa que você tem que fazer é meditação. Faça isso e você vai perceber como vai adquirir mudanças na sua vida. A meditação vai ajudar você a controlar a ansiedade durante toda essa semana, principalmente porque você vai sentir nessa semana um padrão de comportamento do seu corpo diferente. Alguns podem sentir ansiedade para a hora da prova, desmerecimento, frustração, porque não conseguiram atingir o que gostariam, não conseguiram estudar tudo o que gostariam. Então você vai acalmar a sua mente, é muito importante. Reserve esse tempo para você, apenas 10 minutos do seu dia. Então essa é a sua quarta tarefa. Você não vai deixar essa semana de fazer a meditação todas as manhãs. Quando você acordar, você precisa fazer a sua meditação, você precisa inspirar e expirar. A quinta tarefa para que essa semana seja uma semana incrível, você precisa visualizar o que você deseja. Depois que você terminar a sua meditação, você vai pensar numa coisa muito feliz, uma conquista que você já teve, um momento em que você foi muito feliz, um momento de muita alegria, de muita conquista. Terminou as 10 respirações, você imagina, você visualiza esse momento em que você se vê nessa situação, sente essa situação, sente como foi, sinta a alegria, mude seu corpo, mude o seu comportamento. A programação neurolinguística nos ajuda a fazer isso, a mudar o nosso comportamento. Você precisa vibrar naquela emoção, você precisa vibrar na emoção daquele sentimento de alegria. E você vai projetá-lo qualquer momento de alegria que você tenha vivido, não importa se foi recente ou passado. Sinta esse momento. Depois que você fizer a meditação, você vai vibrar nesse sentimento, nessa visualização. Depois que você vibrou nesse sentimento de visualização, você vai falar as seguintes palavras. Com a expressão verbal, você vai falar algumas palavras para o seu cérebro, associando aquele sentimento, palavras de como você quer se sentir no Enem, de como você deseja sentir a emoção, né? De ter adquirido um bom resultado, de ter adquirido uma prova excelente, de ter sentido que aquele momento foi precioso para você, o momento da prova. Você vai vibrar nesse sentimento, você vai se imaginar nessa situação. De repente, no último dia, você pode se projetar para o último dia do Enem, você feliz, você relaxado, você sorrindo, ou você pode projetar também recebendo a resposta, o resultado do Enem, a alegria, contando para as pessoas que você gosta, ou simplesmente vibrando alegremente, pulando. Como seria a sua reação? Se você não lembra de nenhum momento agradável que você tenha tido nos últimos tempos, você pode imaginar-se no momento que você gostaria de viver. Aí vibre nesse momento, pule, cante. O seu padrão comportamental vai mudar quando você falar, quando você expressar com o corpo e quando você sentir com as emoções. É isso que você precisa fazer no exercício de meditação. Depois de meditar, você vai vibrar, o seu corpo precisa vibrar, precisa sentir, as suas emoções precisam estar ali acelerando o seu corpo. O seu corpo precisa estar em sintonia com os sentimentos que você quer sentir na hora da prova. O seu corpo vibra, as suas emoções dão o comando e as suas palavras falam para o seu cérebro o que você deseja.
É muito importante você entender também que você não pode falar no futuro. Eu quero ser aprovado no Enem, eu quero tirar uma nota excelente na redação do Enem. O nosso cérebro não entende. O verbo querer é um verbo que está longe do seu alcance, que você vai ficar sempre no querer. Então você precisa falar no presente o que você quer. Observe agora alguns exemplos de vibrações de palavras que você vai falar depois da sua meditação. A aprovação com resultado excelente na prova do Enem me pertencem. Assumo minha vaga e por isso dou graças. Certo? Então, esse é um comportamento, a nossa primeira ação de indomável. Agora você estabelece, você começa a sua jornada indomável. E nesse início de jornada, você vai seguir esses 5 passos. 5 passos para essa semana. Nós nos vemos no próximo encontro, na nossa próxima aula. Vocês têm essas 5 tarefas. Eu me despeço agora com muito amor, com muito carinho, com muita gratidão por vocês estarem aqui. Eu sei de tudo que vocês têm enfrentado durante todo esse ano, de tudo que vocês passaram, de todas as condições, algumas eu passei também, e eu sei também que existe uma força muito grande dentro de nós. Ela só precisa ser reprogramada. Fiquem com Deus, um grande abraço para vocês, até o nosso próximo encontro.